Olá, meus amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja com todos. Estamos hoje aqui a convite do nosso querido amigo Celso Seara, do Centro Espírita Casa de Tio Ormindo, para a realização de mais uma tarefa doutrinária. E o tema escolhido para esta noite é a continuidade da vida. Nosso objetivo é fazer algumas reflexões sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação e também os seus reflexos do ponto de vista espiritual e moral para nós, todos espíritos, que somos imortais, à luz da doutrina espírita. Então vamos agradecer a Deus nesse momento, agradecer aos benfeitores espirituais também, pela oportunidade de trabalho, de estudo e de aprendizado. E rogar ao alto a inspiração para que possamos transmitir a mensagem que seja útil e importante para todos. E vamos iniciar contando uma história que na verdade tem tudo a ver com essas reflexões sobre a imortalidade. E trata-se do Egito Antigo, que por volta do século XIX, mais ou menos, pesquisadores e arqueólogos encontraram nas catacumbas do Egito uma coletânea de orações, de feitiços, de cânticos e, por que também não dizer, de obrigações que os mortos deveriam cumprir antes de seguir para o além. E essas obrigações o ajudariam, consequentemente. Esse conjunto de informações históricas entre papiros, obras nos corredores das catacumbas, dos túmulos, enfim, das câmaras mortuárias, foi apelidado de O Livro dos Mortos pelos historiadores. E apesar de os egípcios antigos costumarem chamá-lo de O Livro de Saída para a Luz. Então, um destes fragmentos do Livro dos Mortos é conhecido como o Papiro de Unefer. Fala exatamente do julgamento desse cidadão chamado Unefer, que era um escriba da época, uma espécie de intérprete da lei. Ele era um transcritor das informações, enfim. E na representação egípcia, Anubis, que era o deus dos mortos, conduz a alma de Unefer, do escriba Unefer, até Osíris, que era o deus do julgamento, para que o seu coração seja colocado num prato de uma balança, simbolizando, portanto, o seu pensamento, a sua vida, enquanto que do outro lado da balança, do outro lado, no prato da balança, era colocada uma pluma, uma pena, que simbolizava a pena usada pela deusa da verdade e da justiça, chamada Maat. E ela usava na cabeça uma espécie de coroa que ela ostentava. Então Anubis, o deus dos mortos, ficava de joelhos observando aquela pesagem, enquanto que um animal conhecido como o grande devorador, um animal esquisito, uma espécie de leão que tinha a cabeça de crocodilo e a anca de um hipopótamo, ficava observando e aguardando o resultado daquela pesagem, que tinha o coração no lado de um lado da balança, num prato, e do outro lado a pena, que era a pluma da deusa da justiça. Então, se o coração do morto fosse mais pesado do que a pluma, significava dizer que a sua vida não foi justa. Então, no caso, existiria culpa na sua consciência, e o grande devorador, aquele animal esquisito, teria permissão para devorar aquele coração, destruindo a memória do morto para sempre. Então, neste caso, o coração de Unefer, o escriba, estava mais leve do que a pena, autorizando, portanto, após o resultado justo, que Horus, conhecido como Deus dos céus e da vida e da guerra, pudesse levar aquele falecido até a presença de Osíris, que era o deus
egípcio mais importante, associado à vida além da morte e retratado como uma múmia com uma coroa segurando um cetro e um chicote. Então, era essa a visão de imortalidade que há milênios atrás os egípcios tinham. Então, a crença da vida após a morte era fundamental para a religião dos egípcios. Muito embora os egípcios mumificassem os seus mortos e preservassem também os cadáveres dos faraós dentro de enormes pirâmides, porque achavam que a sobrevivência da alma dependia da preservação do corpo. Aproximadamente 1800 anos antes do Cristo, não só a civilização egípcia, mas também diversas outras civilizações antigas, como os persas, os babilônicos, os indianos, asiáticos e tantas outras, tinham um ensino em comum: a imortalidade da alma. Então, não era novidade. Não é novidade. Então, apesar dessas origens da ideia de imortalidade humana recordarem a tempos muito mais antigos, apenas há 400 anos antes de Cristo, os gregos Sócrates e Platão, considerados os precursores da ideia cristã, do cristianismo e do espiritismo, adaptaram esse conceito e o transformaram num ensino filosófico, tornando cada vez mais atraente, perceptível por aqueles que o procuravam. Então, a ideia de imortalidade precede o próprio Cristo. A ideia de que essas civilizações tinham a respeito da vida no além, realmente um pouco mitológica, traduzia também a dificuldade de compreensão e de entendimento. No entanto, já tinha ali os primórdios, os primeiros passos do que viria a se tornar essa compreensão. Então, a chegada do Cristo na Terra também inaugura uma nova etapa nesse processo evolutivo da humanidade. O Messias veio para cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Ele veio ensinar também aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas o reino dos céus está realmente além daquilo que a realidade física e material consegue apreender. Então, ensinar os caminhos que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e como se prevenir também para a marcha da vida futura. Porque alcançar essa imortalidade demanda também um determinado esforço. E Jesus confirma o princípio da imortalidade da alma e garante a vinda do Consolador, garante a chegada da doutrina espírita, o Consolador prometido. Embora apenas há 163 anos atrás. Mas essa ideia já vinha sendo amadurecida ao longo dos anos, ao longo dos milênios, e chegou ao ser humano, chegou à humanidade de forma muito mais palatável, que pudesse traduzir também a condição intelectual e espiritual dos espíritos que ali estavam. Então a doutrina espírita e a imortalidade da alma estão intrincadas. A doutrina vem nos revelar, vem revelar aos homens também, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Então, suas relações também com o mundo corporal, porque essas relações estão também entrelaçadas. O mundo material e o mundo espiritual estão conectados e o que acontece no mundo espiritual reverbera no mundo material. E não o contrário. Então, Kardec também vai nos dizer que o Espiritismo é a chave através da qual Jesus disse:
para que todos nós pudéssemos compreendê-lo, e explica com mais facilidade todos os ensinamentos do Mestre. Então Jesus é a porta de acesso a essa multidão de fenômenos incompreendidos até então, mas que, através do nosso benfeitor eterno, foi possível ter acesso. E ele vai nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Por isso que a doutrina espírita, a vida futura, com a doutrina espírita, a vida futura torna-se uma realidade material. Então Kardec vai demonstrar também que, através das obras da codificação e das suas experiências acerca da vida espiritual, a exemplo do livro Céu e Inferno, desmistificando as ideias fantasiosas acerca do mundo invisível. Então, essas obras codificadas por Allan Kardec trouxeram aos espíritos encarnados a condição de aperfeiçoamento, de aprimoramento moral e intelectual. E, acima de tudo, a compreensão daquilo que já existia e que já se tinha notícias também, desde um passado remoto, ao ponto de perceber para que as novas gerações pudessem também estar sintonizadas e adaptadas a essa realidade que se tornará cada vez mais consciente para todos. Então, vem Kardec e nos diz também, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, exatamente num item chamado ponto de vista, ele vem nos dizer que as consequências do conhecimento acerca da vida espiritual, da vida futura, permitem ao homem construir uma fé inabalável no porvir, no amanhã. Saber que Deus existe, que somos também espíritos imortais, e de ter a consciência da reencarnação, fortalece em cada um de nós, intimamente, a maneira de confiar e seguir na vida física, sabendo que a vida não se esgota no corpo material. Sabendo que esta vida, ela é uma só, mas as existências são várias. E ao longo de várias e várias existências, vamos aprendendo, vamos absorvendo os conhecimentos, vamos também tendo experiências indispensáveis para que cada espírito possa realizar também a sua transformação, o seu desenvolvimento, o progresso evolutivo, que inclusive atende à lei, às leis divinas, a lei de progresso, a todos todos estão submetidos. Então, dessa forma, a doutrina amplia também a visão daqueles que ainda se prendem à vida terrena, demonstrando que a vida é um conjunto harmonioso, infinito da obra divina e que todos estão conectados, todos estão ligados intrinsecamente. Então, sendo assim, saber da continuidade da vida produz também no espírito responsabilidades, compromissos, que as consequências, nós sabemos, são de ordem moral, que cada um deverá assumir. Porque ter a consciência de que a vida continua me torna mais responsável pelos meus atos, pensamentos, sentimentos, sabendo que aquilo que eu estou plantando eu deverei colher. Aquilo que eu estiver fazendo trará resultados também, seja positivos ou negativos. Vai depender também da nossa atitude, da nossa intenção. Então, ter a certeza da vida espiritual permite ao homem enxergar também a vida corporal como uma passagem, de uma forma muito mais leve, menos prejudicial, ao invés de dar tanto valor às coisas que são temporárias, passageiras,
Então, apesar dessas vicissitudes e tribulações que são inerentes à vida física, à vida material, à vida no planeta Terra, o homem consciente dessa realidade, dessa vida futura, vai receber essas adversidades com muito mais paciência, resignação, equilíbrio, tranquilidade. Então, sabendo que estamos em um lugar temporário, não só o corpo físico que é temporário, mas também a casa onde estamos, a cidade, o estado, o país, o mundo. Estamos aqui vivendo uma experiência humana. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E não seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Como vai nos dizer o teólogo Teilhard de Chardin. Então, todas essas inquietações, todas essas preocupações deixam de ter importância quando o espírito se conscientiza dessa verdade e passa a desenvolver a calma, a serenidade, a compreensão. Muito embora esse exercício também espere de nós uma contrapartida. Não basta simplesmente dizer: eu acredito na reencarnação, eu acredito na imortalidade da alma, mas é também saber e compreender e viver como assim, como se fosse também um imortal. Então é por isso que a importância atribuída aos bens também terrestres está sempre na razão inversa da fé nessa vida espiritual. Então não basta apenas dizer que tenha confiança, que tenha fé, que acredita nessa vida futura, se ainda atribuímos tanto valor às coisas da vida humana, às situações, às circunstâncias, às coisas que são temporárias. Então, é ao mesmo tempo uma forma de partir para um novo ponto de vista, como o próprio Kardec vai nos dizer. E a partir desse novo ponto de vista terrestre, ou melhor, ponto de vista espiritual, passamos a ter uma visão mais ampliada. Porque aquele que ainda tem o ponto de vista terrestre, ainda enxerga as coisas como se não existisse nada além daquilo que os olhos da carne podem ver, este ainda passa por enormes dificuldades. Porque tudo aqui na Terra acaba adquirindo proporções enormes. Mas quando nós encaramos essa realidade com outro viés, com outro ponto de vista, observando que tudo isso passa, tudo isso se resolve, nós estaremos também ampliando a nossa compreensão. Então, a própria humanidade, o planeta Terra, o universo fica muito pequeno nessa visão, neste novo paradigma. Por exemplo, quando estamos diante de uma montanha, quando estamos na base dessa montanha, vemos que essa montanha é enorme, é muito grande. Mas quando alcançamos o topo da montanha, a impressão já é outra. Porque enxergamos tudo muito diminuto, menor, pequeno. E conseguimos enxergar também além. Ver aquilo que a gente não conseguia ver quando estava na base da montanha. Então começamos a entender o sentido das desigualdades também do próprio planeta Terra. Essas desigualdades aparentes que numa primeira vista, num primeiro olhar, ainda precipitado, costumamos julgar e emitir opiniões equivocadas. Mas que tudo isso, todas essas desigualdades aparentes estão sob a infinita sabedoria do Criador, que organiza e ajusta cada um conforme as suas necessidades. Todos os seres aqui, habitantes desse orbe, estão exatamente cumprindo aquilo que foi planejado, que foi organizado e determinado pelo alto. Muito embora tenhamos ainda o livre-arbítrio, mas este livre-arbítrio também está submetido às leis divinas. Então nada acontece sem a sua ordem, a sua determinação. Então todos aqui estão também
submetidos a isso. Por isso que a sua sabedoria, o seu amor infinito por cada um de nós transborda a todo momento. Mesmo nas dificuldades, mesmo diante dos sacrifícios, das provações, das expiações, estamos sendo também acompanhados. E a consciência desse ponto de vista espiritual também permite ao espírito reencarnante compreender o processo de transição planetária. Porque nós estamos vivendo um processo de mudança da grade energética do planeta. E essa é uma condição indispensável para a transformação moral de todos os habitantes, de todos os seres aqui. E o espírito que ainda não se conscientizou, que ainda não compreendeu essa realidade acerca da imortalidade, acerca da continuidade da vida, ainda sofre, e sofre muito. E não tem a percepção também dessa continuidade, do que está por vir, do que cada um de nós aqui tem a contribuir dentro desse processo de transição. Então, os homens que ainda permanecem apegados à vida terrestre perdem também a oportunidade de avançar nessa escala evolutiva, tendo em vista que somente valorizam os bens materiais, valorizam as ações humanas em detrimento das ações do divino, das ações espirituais, que todos aqui estamos também sujeitos. Infelizmente, ainda testemunhamos uma sociedade extremamente materialista, onde vai dizer Kardec que o materialista é como uma criança que somente enxerga os seus brinquedos como objeto do seu desejo. Ainda somos assim. Ainda agimos como crianças, ainda pensamos como espíritos como seres humanos que não vão desencarnar, que não vão retornar para o mundo espiritual. Como se pudéssemos eternizar no corpo físico essa vida que tem prazo de validade, que tem início, meio e fim. Então, o homem do mundo não quer perder nada. Quer dizer, ninguém quer perder as vantagens, as conveniências, os prazeres, o dinheiro. Mas quando se fala em dignidade, em ética, integridade, em respeito e todos os demais valores que só podem ser acumulados pelo espírito, poucos se preocupam em cultivar. Poucos se dão ao trabalho de buscar. Por quê? Porque o valor que o homem do mundo dá é apenas ao material. Então o materialismo se transformou numa verdadeira epidemia. Embora estejamos vivendo hoje uma pandemia, em razão de um surto biológico, mas o materialismo é muito pior. Já se transformou numa epidemia muito mais grave, que assola e consome as criaturas, transformando-as cada vez mais em pessoas, em espíritos, em corações egoístas, orgulhosos, vaidosos, deixando de lado o essencial trazido pela doutrina do Cristo, que é o amor, que é o amor ao próximo, que é a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que são valores imperecíveis, indestrutíveis, e que o espírito humano, ao cultivá-los, levará para sempre consigo. Ao contrário dos outros valores terrenos, que nada mais são do que recursos divinos que nos auxiliam também nesse progresso. Não estamos aqui dizendo que não são válidos, não, pelo contrário. O problema é o excesso de importância, de cuidado que se tem com cada um deles, ao invés de se cuidar daquilo que é essencial, daquilo que ainda não conseguimos estar atentos na maioria das vezes. E é isso que a doutrina vem nos mostrar. É isso que Kardec também vem nos falar. Através do livro Obras Póstumas, na segunda parte, existe uma mensagem
cujo título é Regeneração da Humanidade, onde o Espírito Comunicante, em 1866, ele já traz para nós uma informação importantíssima. Ele diz que, além dos flagelos e das catástrofes, das calamidades enfrentados pela humanidade na chegada da nova era, seria possível também ver os suicídios se multiplicarem na proporção nunca vista antes, até mesmo entre as crianças. E de fato, acompanhamos em pleno século XXI, segundo a Organização Mundial de Saúde, as estatísticas acerca das mortes voluntárias no mundo é de quase 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas perdem as suas vidas, desistem de permanecer no corpo físico, de aproveitar essa oportunidade única que Deus nos oferece, porque hoje como João, amanhã como Pedro, depois como Maria, mas ela é única. Não mais será repetida, embora possamos ter outras, e de fato teremos, mas aquela oportunidade tem sim uma finalidade muito importante. E em média uma pessoa perde a vida a cada 40 segundos. A cada 40 segundos. E o suicídio, inclusive, outra estatística importante, é a segunda causa de óbitos entre jovens de 15 a 29 anos. Como vai nos dizer a Organização Mundial de Saúde. Então é algo muito grave, é algo muito sério. E a compreensão da continuidade da vida, da imortalidade da alma, permite que o espírito também se responsabilize mais ainda pelo seu próprio corpo, por essa veste de carne que nós recebemos do alto, para exercer uma determinada função, para cumprir uma determinada tarefa, para também expurgar do espírito as mazelas, aquilo tudo que já acumulamos ainda de tantas e tantas reencarnações e que são necessárias serem depuradas, purificadas através das reencarnações inúmeras e sucessivas, para que um dia nos tornemos espíritos puros, assim como Jesus. E ele de fato nos diz que é possível, sim. E todos estamos aqui nessa marcha, nesta caminhada. Daí a importância de se valorizar cada minuto, cada hora, cada dia, cada mês que nós temos aqui neste planeta, e fazer dele o melhor que pudermos, em nosso favor, em favor daqueles que nos acompanham, que estão ao nosso redor, que torcem pelo nosso sucesso, pela nossa vitória, e todos aqueles também que estão no mundo espiritual, buscando nos ajudar, porque ninguém aqui está sozinho. E reconhecer que a vida continua nos dá também esse compromisso de seguir com atenção, com cuidado, em relação a todos os atos das nossas vidas. E seguirmos para frente e para o alto. E não nos permitirmos também entrar nessa faixa negativa que às vezes envolve a todos, que também permitem, pela invigilância, pela dificuldade de orar, de compreender que os problemas que estão aqui no planeta são também necessários para todos. Não só para aquele que sofre, mas também para aqueles que observam, porque todos estão conectados, todos estão ligados. E não nos permitimos entrar nesta onda de vibração inferior, negativa, nesta verdadeira obsessão coletiva que por vezes observamos, de espíritos infelizes que encontram no momento atual do planeta as condições perfeitas para estimular a maldade, para estimular o suicídio, para estimular a malícia, a corrupção, a sensualidade exagerada, a desonestidade, a ganância e toda sorte de situações difíceis e contrárias
à moral divina, à moral cristã, à avareza, à irresponsabilidade, enfim, a tudo aquilo que transmita e que permita o caos social. Tudo isso daí está dentro do planejamento divino. Tudo isso que nós estamos vivendo, todas essas angústias, todas essas tristezas, todos esses conflitos, que aparentemente enxergamos como o fim do mundo, os sinais dos tempos, o apocalipse, mas em verdade é um processo de transformação. A espiritualidade acompanha bem de perto cada um desses processos. E estamos aqui também precisando dar a nossa contribuição e evitar que essas alterações, esses absurdos que identificamos, nos comprometa, nos contamine. E esses absurdos que acontecem em nome de religião, em nome de fanatismos e tudo mais que as pessoas querem impor umas às outras, esquecendo-se de praticar a lei divina, a lei de amor. Então, em pleno desabrochar dessa nova era, onde ainda se matam e se exploram em nome de Deus, e tantas atrocidades que estamos observando, milhões de pessoas no mundo encontram-se também escravizadas pela fé cega, pelas paixões, pelos desejos que a carne ainda impõe, quando na verdade é o próprio espírito. Não é a carne que é fraca, mas sim o espírito que é fraco. Então, temos que estar atentos e alertas a tudo isso, para evitar que, como disse Jesus, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde é que está o nosso tesouro? Onde é que estamos guardando aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial para as nossas vidas, que é prioridade para que possamos também estar mais bem fortalecidos, coesos. Independente do que aconteça, estaremos aqui sempre ligados ao alto, em fé, com fé e oração. Então, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. E é isso que a imortalidade vem nos mostrar. Dizer que, apesar de estar hoje num corpo físico, num corpo material, a vida continua e o que eu estou fazendo da minha vida, eu serei herdeiro de mim mesmo. Eu vou colher e vou recolher lá na frente. Então, a importância que nós precisamos estar atentos para dar a esta vida, a esta oportunidade, é fundamental para se tornar um espírito feliz, para se tornar um espírito conectado a esses ensinamentos do alto, que nos trazem também a felicidade, a alegria e a paz. Então, essa busca desenfreada ainda pelas coisas do mundo, para alimentar o vazio existencial, para que se torne algo prazeroso, é ainda a grande causadora das enfermidades morais que atingem a humanidade. Esse é o grande problema de todos. Então, por isso que Emmanuel vai nos dizer no livro Pensamento e Vida, ele vai nos dizer que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então, isso significa dizer que a todo momento estamos criando o nosso destino. A cada momento estamos construindo uma nova estrada, um novo caminho. Então, aquilo que eu sentir, aquilo que eu pensar, aquilo que eu falar, aquilo que eu fizer, estarei sintonizando com as emoções, com as ideias, com os pensamentos e com as atitudes das pessoas encarnadas e desencarnadas. Espíritos que também estão na mesma faixa que a minha. Então daí a importância, o cuidado de estar também observando aquilo que nós estamos sentindo, pensando, falando. Porque quanto mais consciente dessa vida espiritual, mais responsáveis somos por aquilo que sentimos, por aquilo que pensamos, por aquilo que fazemos.
E é isso que nós ainda precisamos despertar. Como vai nos dizer também Emmanuel, quando ele diz, desperta, ó tu que dormes. Na verdade, quem falou foi Paulo. E Emmanuel traz um texto interessante no livro Caminho, Verdade e Vida. E ele fala exatamente sobre isso, sobre acordar e erguer-se. Será que estamos realmente acordados e vivendo essa vida espiritual? Ou ainda sequer despertamos? Estamos adormecidos, dormindo em berço esplêndido, apesar de estar realizando as tarefas que todas as criaturas realizam: dormir, acordar, se alimentar, se reproduzir, enfim. Mas isso é algo quase que automático, sem uma consciência mais profunda a respeito dessa espiritualidade, daquilo que nós somos na essência, espíritos imortais, que não somos apenas um corpo. Então a vida que procuro é aquela recheada de ilusões, imaginando que depois de desencarnar, que eu vou tomar posse dessa imortalidade e que tudo ficará tranquilo. Será que de fato é isso? Será que morrer e desencarnar é a mesma coisa? Muitos morrem, mas a maioria não conseguem desencarnar, porque ainda permanece conectado, ligado à vida material. E é por isso que Emmanuel faz uma diferença entre morte e vida. No livro Palavras de Vida Eterna, e ele diz o seguinte, que aquilo que os olhos da carne podem ver está morto ou está morrendo. A exemplo de uma flor que se tira do pé, aquela flor já está morrendo. O próprio corpo físico, quando nós nascemos, já começamos a morrer. No entanto, vida, ele vai dizer, é toda experiência digna da imortalidade. Toda experiência digna da imortalidade. Mas qual o significado de experiência digna da imortalidade? Nós podemos dar um exemplo. Por exemplo, todos nós vivemos experiências ao longo das existências, especialmente dessa, as quais ficaram armazenadas. Sendo assim, podemos imaginar, nos últimos anos, quais foram as 10 últimas experiências que nós tivemos vividas. Será que essas experiências teriam a dignidade de permanecer? O valor delas seria realmente permanecer pela eternidade, manter-se como um acúmulo de conhecimento, um tesouro ao qual pudéssemos acessar sem arrependimento, sem remorso? E é possível perguntar também, quais dessas experiências faríamos diferente? Quais delas precisariam ser corrigidas? Se eu pudesse voltar atrás, faria de outra forma? Mudaria isso, mudaria aquilo? Ou será que deixaríamos tudo como antes? Provavelmente, muitos retornariam para corrigir. E de fato nós retornamos. Porque a reencarnação é a oportunidade de correção, de novo aprendizado, de reajuste diante das leis, daquilo que deixamos pela metade, daquilo que ficou incompleto, daquilo que nos equivocamos. Então, por que estamos perguntando isso? Porque é possível afirmar, sim, que a maioria daquelas experiências ainda não estão prontas. A maioria dessas experiências que relembramos agora, nesse momento, poderiam melhorar, poderiam ter outra característica e poderiam durar para a eternidade, para a imortalidade. Porque aquilo que nós estamos construindo hoje é sim para a vida futura. Então o que é que eu estou fazendo hoje da minha vida? Será que eu estou realizando as escolhas para a vida imortal? As escolhas que não são temporárias, que não são por conveniência, por interesses ou transitórias? Ou seja,
essas experiências vão precisar ser repetidas. Todas aquelas que ainda não conseguimos realizar de forma consciente, de forma duradoura, permanente, onde existam os valores agregados da dignidade, da honra, da justiça. Pode ser necessário retornar numa próxima existência também, para que possamos recomeçar aquela profissão que interrompemos, para reconstruir laços rompidos das relações, seja de conjugais, sejam das relações fraternas, das relações familiares. Todas essas situações que ficaram incompletas, mas que poderão sim ser retomadas um dia. Então não estamos falando aqui da perfeição, de nos tornarmos imediatamente espíritos perfeitos, de fazer cada uma dessas experiências, de participar de cada uma dessas experiências de forma tão perfeita e primorosa como poderiam participar os espíritos puros, já iluminados. Não, mas sim de um aprendizado sobre aquilo que precisamos viver, como já dissemos, de forma digna, nobre, elevada, generosa. Como é que nós estamos nos relacionando com aqueles que estão próximos a nós, nossos familiares? Será que estamos dando o que há de melhor? Será que estamos fazendo o máximo que podemos fazer? Como é que estamos hoje lidando com o trabalho, a oportunidade de auferir rendimentos, de ganhar um salário? Será que eu estou sendo responsável? Será que eu estou assumindo realmente as minhas responsabilidades, o meu compromisso? Ou será que estou fazendo por fazer? Tudo aquilo que não for feito com dignidade deverá ser repetido. Assim dizem os Espíritos. Portanto, o desafio da imortalidade não é subir a uma montanha, ir lá do alto, meditar em busca de soluções abstratas, ou entrar em êxtase espiritual, imaginando que vamos alcançar o nirvana, a iluminação, a ascensão máxima. Não. O maior desafio da imortalidade é transformar-se espiritualmente em meio aos problemas humanos, enfrentar os tumultos da vida, os tumultos emocionais, psicológicos, superar os altos e baixos da vida física, conviver também com essa multidão de características de pessoas difíceis, sejam familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas que aparecem em nossas vidas para nos testar, para nos tornar pessoas melhores em nossas emoções, em nossos sentimentos e principalmente nas nossas imperfeições. Então, a compreensão dessa imortalidade passa exatamente por isso. Então, Jesus se transfigurou quando ele veio aqui neste mundo. Ele se transfigurou para representar para todos nós essa transcendência, essa capacidade de se tornar imortal, mesmo estando encarnado ou não. Ele demonstrou que ao tomar posse da imortalidade, o espírito se emancipa e se torna independente, autônomo. E o maior desafio do Cristo e da doutrina espírita para o mundo não foi dizer que nós não morremos, mas foi nos dizer que devemos viver como imortais, que devemos aprender a sorrir, a chorar, a respirar, a sonhar, a sentir e, acima de tudo, a amar com os imortais. Por quê? Porque a verdade é que muitos encarnados acreditam que vão ver a imortalidade, que ao morrer vão conseguir verdadeiramente desencarnar. No entanto, milhares de espíritos estão querendo reencarnar para reencontrar a imortalidade, porque ainda não conseguiram realizar as experiências de forma mais aprimorada,
mais primorosa, e sabem na sua consciência, no seu íntimo, das suas necessidades, sabem também das suas carências. Estamos todos aqui, a cada momento, tentando supri-las, mas supri-las de forma consciente, sabendo que morrer e desencarnar não são a mesma coisa. Que não basta simplesmente dizer eu sou imortal, eu reconheço esse postulado espírita, da doutrina espírita, e seguir caminhando inconsciente, sem saber exatamente o que nos aguarda. Porque todos nós já temos acesso, todos nós já temos muitas informações. Os Espíritos vieram para nos dizer as suas experiências, as suas vivências. Então, desejar realizar a experiência da vida imortal quer dizer desejar dignificar, honrar e enobrecer a própria vida, de tal modo que aquilo que se faça no presente permaneça e seja edificado em nossas consciências pela eternidade. É algo que nos diz respeito. É algo que todos aqui estão também habilitados a fazer, capacitados. Não mais permitir que a vida física e material nos domine, nos comande os nossos passos, porque somos muito mais do que um corpo. Por isso, ter a consciência da continuidade da vida é despertar para as verdades divinas e vivenciar também as experiências humanas, valorizando cada uma delas como se fossem únicas. Aprender que todas as relações, todos os momentos que tivermos uns com os outros, que Deus nos oferece para continuar a nossa caminhada, são extremamente importantes e necessários. E que possamos fazer deles momentos inesquecíveis, momentos imortais, assim como somos nós, espíritos imortais. E é por isso que na frase de Allan Kardec, esculpida, na verdade na lápide de Allan Kardec, ele disse: nascer, morrer, renascer de novo e progredir sempre, tal é a lei. Estamos todos aqui submetidos a essa compreensão, a esse entendimento. E que possamos, neste momento, refletir sobre todas essas palavras, sobre todos esses ensinamentos, analisando para as nossas vidas aquilo que seja mais importante, aquilo que seja mais útil, e fazendo da nossa caminhada, da oportunidade que Deus nos ofereceu nesta atual existência, uma oportunidade única de superar as nossas dificuldades, superar as nossas imperfeições, visando sempre a nossa melhoria e também a contribuição que nós pudermos dar para o planeta, para este momento que estamos vivendo e para todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos dê a paz. Que assim seja.